Muito bem, pessoal. Já iniciamos a gravação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube de Revista MyFenta. O tema de hoje será melhoria da oximetria a partir do cálculo da pressão transpulmonar com manometria esofagiana. Relato de caso numa criancinha downiana de 2 anos. O canal Fenta News possui 5 serviços. O FentaWork, que são as nossas programações lá do Spotify, a famosa programação FentaCast, que semanalmente debatemos com casos clínicos interessantes no grupo FentaWork, lembrando que ele é a porta de entrada do nosso canal. O nosso canal Fenta News possui também 4 outros serviços, todos vinculados à mentoria MyFenta, que são o Clube de Revista, que é o que estamos fazendo aqui neste momento, ao vivo, e que também fica gravado, e nós mandamos o link para os nossos grupos. As aulas Google Meet, que funcionam da mesma forma que estamos fazendo, só que são aulas completas e não relatos de caso, ou trabalhos, ou discussões de artigos científicos, como é o Clube de Revista de hoje. Anestesias filmadas e explicadas em tempo real no dia a dia, como fizemos hoje o dia inteiro com vocês no grupo MyFenta, e assim é de domingo a domingo, praticamente. E, finalmente, a mentoria online. Eu, médico, anestesiologista, TSA, com quase 20 anos de TSA e quase 25 anos como médico anestesiologista, ao seu dispor de 7 da manhã às 11 da noite, durante 210 dias do nosso pacote semestral, e ainda tem um mês grátis. Então, o canal Fenta News ele é bastante completo, e a gente tem esse objetivo de ir desde os pulos do gato, linguagem simples, com macetes de quem tem experiência, até o academicismo, o refino, como um tema sofisticado que nós vamos falar agora. Eu tenho certeza que poucas vezes alguém falou para vocês de cálculo de pressão transpulmonar no contexto da ventilação mecânica, né? A gente tem falado de muita coisa sofisticada e muita coisa do dia a dia, além da interatividade, o que faz do nosso canal algo realmente muito especial para mim, para vocês, para todos nós. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aqui o compartilhamento. Compartilhar. Bom, então o tema escolhido para o dia de hoje, pessoal, é Improvement in Oxygenation Utilizing Transpulmonary Pressure Monitor for Optimal Positive and Expiratory Pressure in Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome, a Case Report. Então, melhoria da oxigenação utilizando a monitorização da pressão transpulmonar para uma PIP otimizada em pacientes pediátricos com síndrome do desconforto respiratório. Esse caso é um relato de caso numa menininha de 2 anos, como nós vamos ver, realizado pela Clínica Mayo, da cidade de Rochester, Nova York, Estados Unidos. É um relato de caso publicado no Anesthesia Analgesia em 2019. Então, trata-se de uma criancinha de 10 quilos e 200 gramas, de 2 anos de idade, sexo feminino, portadora de trissomia do 21. De comorbidades, essa criancinha tem PCA, comunicação interatrial e uma pneumonia viral que rapidamente foi agravando. Ela foi trazida para o hospital, para a unidade pediátrica, com a CPAP nasal já, em torno de 8 de pressão, e ao longo da sua internação na unidade pediátrica, ela foi piorando e acabou tendo que ser entubada, uma vez que a sua frequência respiratória chegou a 80, com retração subcostal. A gente sabe, né, que crianças de baixa idade têm uma complacência da caixa torácica muito baixa, e essas retrações ocorrem com muita facilidade, piorando ainda mais a dinâmica, né, ventilatória. O Oxygenation Index, que é o índice de oxigenação, que leva em conta no numerador a fração inspirada e a pressão média de vias aéreas, e no denominador a PaO2, ela estava com valor muito elevado,
né? Ou seja, estava se obtendo uma baixa PaO2 com altas frações inspiradas de oxigênio e altas PIPs, né? Então isso mostrava que alguma coisa não estava batendo bem, né? Alguma coisa não estava no seu devido lugar. Esse índice de oxigenação ele tem que estar mais baixo, ele estava demasiadamente elevado, mostrando que não estava otimizada a ventilação mecânica nessa criança. Então essa imagem ela é real. À direita a tomografia, à esquerda é um raio-x de tórax com um padrão bilateral infiltrativo típico, né, de pneumonia já evoluindo para a questão da antigamente chamada SARA, né, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Para quem não se lembra dos critérios de SARA, né, é uma relação PaO2 e FO2 entre 200 e 300, infiltrado alveolar bilateral ao raio-x e uma pressão capilar pulmonar abaixo de 18, mostrando que esse edema não é cardiogênico e sim inflamatório. Essa criança, então, foi colocada em ventilação mecânica e, inicialmente, ela estava com uma PIP de 12, mas com a PIP de 12, que já é uma PIP assim, de moderada para relativamente alta, né? Porque nos protocolos de proteção pulmonar, pessoal, vocês se lembram? A gente tem que trabalhar com um platô de 30 ou menos, né? Um platô de pressão de 30 ou menos, e uma PIP entre 5 e 10. E a diferença do platô, né, da pressão de platô, para esse PIP é o driving pressure, que geralmente tem que ser de 15 centímetros de água para baixo. Senão você está insuflando e desinsuflando o seu alvéolo demasiadamente. Então, começaram a tratar essa criança através de técnicas clássicas, né? Então, foram colocando uma PIP e foram vendo através do método de Sutter, ou seja, aquele método em que você vai aumentando a PIP e vai sentindo como é que a criança vai melhorando clinicamente ou não, ficaram na PIP de 12. Só que com a PIP de 12, ela continua saturando mal, o Oxygenation Index dela estava muito alto, ou seja, estava precisando de um FO2 muito alto e obtendo uma PaO2 baixa. E com isso aí, a gente observa, nesse caso clínico, a grande sacada do pessoal da Clínica Maio, né? O que eles fizeram? Eles pensaram assim, poxa, esse é um caso importante da gente calcular melhor quanto de PIP essa criança precisa. E para saber quanto de PIP essa criança precisa, nós temos que calcular o quê? Nós temos que calcular a pressão transpulmonar no final da expiração. Porque a gente calculando a pressão transpulmonar no final da expiração, a gente consegue, então, mensurar qual que é a PIP que a gente deve fazer. E o primeiro passo para tal é colocar um manômetro. Então, eles colocaram um manômetro no terço inferior do esôfago. A gente sabe que o terço inferior do esôfago, ele nos traduz com bastante precisão a ideia da pressão intrapleural, tá? Ele dá uma média muito boa da pressão intrapleural. Então, na figura que vocês estão vendo, de cima para baixo, na terceira fileira de cima para baixo, vocês vão ver aí, no valor de 18,8, tá pequenininho em amarelo aí, é a pressão esofagiana, tá? É a pressão esofagiana. Essa pressão esofagiana de 18,8 centímetros de água, ela significa o quê? Que quando você joga esse valor na equação, eles obtiveram uma pressão transpulmonar negativa, tá? Então, a pressão transpulmonar foi a pressão alveolar, intraalveolar, menos a pressão, no caso, esofagiana, que seria a pressão mimetizando a pressão intrapleural. Então, essa pressão negativa alveolar significava o quê? Que os alvéolos, no final da expiração, estavam colapsando com a PIP de 12. Então, eles pegaram exatamente o valor dessa pressão intrapleural mensurada, que é a pressão intraesofagiana, de 18,8, e falaram assim, nós vamos colocar uma PIP igual a esse valor da pressão que está colapsando, que está sendo responsável pelo colapso, tá? Que é a pressão da manometria esofagiana de 18,8. Então, colocaram uma PIP de 19. A criança, apesar dessa alta PIP de 19, ela tolerou, ela não estabilizou hemodinamicamente e ela foi melhorando gradativamente nos próximos dias, diminuindo muito o Oxygenation Index, ou seja, precisando de frações inspiradas de oxigênio menores para uma melhor PaO2, com gradativa melhor. Esse gráfico mostra, do dia 2 ao dia 6,
a gradativa melhora. Observem vocês, à esquerda da tela, né, a FO2 de quase 100, ou seja, está precisando de altas concentrações de oxigênio, e próximo do dia 6, a redução para a FO2 próximas a 0,4. Abaixo, né, nós temos aí PIPs até o dia 4, que estavam flutuando de 10 a 12 através do método de Sutter, né, e lá pelo dia 5, quando eles iniciaram a mensuração da pressão transpulmonar, no dia 5, passaram a colocar uma PIP, como mostra aí a figura, essa linha mais embaixo de tudo, tem uma setinha até apontando para ela, e se vocês jogarem lá nas ordenadas, né, vai dar em 20 centímetros de água, que foi a PIP que eles estabeleceram a partir da mensuração da pressão esofagiana. Essa tabela abaixo mostra que essa pressão transpulmonar medida no final da expiração, né, foi muito importante para o cálculo da PIP ideal. E ela medida no final da inspiração dá uma ideia muito grande do estresse alveolar. Então, essa imagem mostra em verde, no terço inferior do esôfago, esse sensor esofagiano, que na realidade, à direita, na equação da pressão transpulmonar, né, que é a pressão alveolar menos a pressão intrapleural, no lugar da pressão intrapleural está a sigla ES, que é o quê? Pressão esofagiana, né? Manometria esofagiana, que, repito, quando colocada no terço inferior do esôfago, mimetiza muito bem a ideia da pressão intrapleural. Bom, muito bem, pessoal. Muito bem. Então, olha só. Esse relato de caso, esse elegante relato de caso da Clínica Mayo, dessa criancinha downiana, né, de 2 anos de idade, ele ainda teve alguns outros comemorativos clínicos muito interessantes. Durante a presença dessa criança na UTI, né, que na realidade ela só teve alta hospitalar depois de 52 dias, sem nenhuma sequela, ou seja, olha como é que foi bem conduzido esse caso. Essa criança estava praticamente morta, com uma relação PO2 horrorosa, ou se vocês preferirem, um Oxygenation Index muito, muito, muito elevado, tá? Tudo isso está no artigo que eu mandei para vocês em PDF, no MyFenta. Eles, de maneira extremamente inteligente, foram corajosos em aumentar essa PIP, norteados pelo cálculo da pressão transpulmonar, utilizando a manometria, e teve outros dados ainda, esse relato de caso, como, por exemplo, a presença, a administração do óxido nítrico. Eles administraram o óxido nítrico, porque o ecotranstorácico, realizado também no 5º dia, mostrou que o ventrículo direito estava um pouquinho hipertrófico, estava sentindo um pouco. Então, mantiveram durante uns 10, 15 dias uma diminuição da pós-carga de ventrículo direito nessa criança, porque uma inversão do shunt direita e esquerda é catastrófico, né? Nós sabemos que na persistência do canal arterioso, quando você inverte o shunt, em vez de ser da esquerda para a direita, ele inverte pelo aumento da pressão dentro do ventrículo esquerdo, a mortalidade aumenta muito, né? Então, eles tiveram esse cuidado também. Vinícius, qual que é a importância dessa manometria esofagiana no nosso dia a dia, do médico anestesiologista? Gente, a importância é de ser mais um recurso, um sofisticado recurso, para nos nortear em relação ao cálculo da PIP ideal, né? Então, toda vez que você mensura o valor da pressão dentro do esôfago, no terço inferior do esôfago, no final da expiração, o valor que dá ali, no caso aí deu 18,8, é o valor que você tem que colocar a sua PIP para evitar o colapso alveolar, tá, gente? Então, é muito interessante nós termos mais esse recurso no sentido de combater os danos, né, da síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma entidade clínica extremamente frequente, que cursa com hipoxemia, diminuição da complacência pulmonar e alta mortalidade. Como é que a gente trata de uma maneira geral
né, essa síndrome do desconforto respiratório agudo? Com altas PIPs, baixos volumes correntes, uma pressão de platô abaixo de 30, né, com PIPs elevadas. A distância entre a PIP e a pressão de platô tem que ser de 15 centímetros de água para baixo. Como é que chama isso? Driving pressure abaixo de 15, porque do contrário a gente vai estar insuflando e desinsuflando demais esse alvéolo, aumentando o barotrauma, que é o risco de pneumotórax, e o biotrauma, que é a liberação de citocinas, óxido nítrico, a aumentar a inflamação pulmonar e também a distância, piora o desfecho da sepse, aumenta a incidência de insuficiência renal, aumenta o comprometimento da circulação mesentérica e a translocação bacteriana e uma série de danos no paciente com CIRS, né? Então, é muito importante essa tática. A ventilação prona, né? Inversão em Zs. Se mantiver a relação abaixo de 100 PaO2 e FO2, pensar até em ECMO, né? Então, o cálculo da pressão transpulmonar a partir da pressão esofagiana no terço inferior é mais um recurso para buscar uma PIP ideal, né? Baseada em algo que vai nos nortear e vai nos embasar para estar estabelecendo uma terapêutica baseada em evidência científica. Muitos trabalhos mostram, inclusive é citado em PDF, aí vocês vão poder apreciar, que intensivistas, de uma forma geral, tanto em adultos, como também, como foi o caso, pediátricos, tem uma tendência de ofertar para os seus pacientes FO2 maiores do que deveriam e PIPs menores do que deveriam também, o que vai na contramão das táticas de tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo. Tá bom, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês nesse elegante relato de caso era isso, e um bom final de semana para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau, Vinícius. Um abraço, gente. Olha, perguntas, eu aguardo vocês no MyFenta, podem perguntar à vontade, tá bom? Um grande abraço. Beleza.